O Gear 5 é uma transformação tosca que já perdeu a graça? O Luffy já dominou essa transformação ou ainda precisa dominar? Os almirantes eles são subestimados demais, enquanto o Shanks é muito superestimado? Quais são os personagens que podem morrer ou provavelmente vão até o final da obra? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, agora sim com o último vídeo do ano respondendo as suas perguntas no dia 31, então já um feliz ano novo para você, que todos os seus sonhos se realizem em 2023. Então você pode mandar sua pergunta aqui embaixo nos comentários, lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Manda sua pergunta para ser respondida no Sogeking Responde de 2023, agora Sogeking só no próximo ano, que eu vou estar respondendo as suas perguntas. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lucas Silva perguntou: você acha que a resistência sobre-humana do Usopp seja o seu haki do armamento subdesenvolvido? Já o haki, já que ele demonstrou uma grande resistência, mesmo sendo considerado um humano normal. Bom, primeiramente existe uma grande diferença entre um ser humano do nosso mundo, do mundo real, e um ser humano do mundo de One Piece. Dentro da história de One Piece, os seres humanos que são considerados normais lá já têm uma resistência absurda. Por isso que tu vê inúmeros personagens tomando golpes absurdos e não morrendo. Dentro da obra já aconteceu com o próprio Usopp, com o Pagaia, que é o pai da Cones lá da Ilha do Céu, levou um Elthor gigantesco do Enel e não morreu. E aí tem vários outros personagens que passaram pela mesma coisa. Mas aí eu poderia te dar uma primeira resposta sendo o DNA do Usopp. A gente sabe que ele é filho de quem? Do Yasopp, que é um dos comandantes do Yonkou Shanks. Então, geneticamente, o Usopp já tem uma resistência muito maior do que normalmente se teria. O único problema dele é ser covarde, mas isso é só uma característica do personagem. Agora, que ele herdou os genes do seu pai, isso ninguém discorda. E muito provavelmente, por seu pai ser extremamente forte, ele também é. E também posso responder como um segundo ponto que isso também pode ser considerado como o haki do armamento. Porque o haki está em todas as coisas, em todos os seres humanos. Só que as pessoas não percebem ou não conseguem dominar esse poder. Só que à medida que tu vai evoluindo, à medida que tu vai se tornando forte, esse haki que já é natural, ele vai se tornando mais forte também. Até o ponto de que você treina e consegue utilizar o haki do armamento Koka. Então é uma junção de tudo. Os humanos do mundo de One Piece são um pouco mais resistentes, o DNA do Usopp e também seu haki do armamento subdesenvolvido. Até o ponto que ele vai despertar no Koka. E aí ele pode utilizar. O Rafael mandou um textão falando sobre o Luffy utilizar o Gear 5 contra o Rob Lute, mas não pelo nível de poder do Rob Lute, mas sim para treinar essa transformação, porque o Luffy não precisaria normalmente. O que eu tenho para dizer sobre isso é que, primeiro, a gente tem que diferenciar. Antes, a gente achava que o Luffy tinha só uma paramécia. Agora foi revelado que ele tem uma Zoan, e ele despertou essa Zoan. Só que, se tu for reparar os outros despertares de outros personagens, eles não dão um nome para aquele despertar ou para aquela forma. O próprio Rob Lute despertou, mas não deu um nome para sua transformação, porque normalmente não se dá. Pro Luffy, o despertar da sua Akuma no Mi, ele deu o nome de Gear 5, como se fosse a sua marcha número 5, assim como todas as outras. Mas todos os outros Gears do Luffy eram relacionados, a gente imaginava assim, ao seu poder de borracha. Agora que foi revelado que é uma Zoan e ele despertou, então esse é o estágio máximo da sua Akuma no Mi. Um estágio em que não se precisa treinar ou não se precisa dominar. Quando você desperta, você já dominou aquele estágio. É mais ou menos assim que a gente pensa, porque se você desperta e não dominou, você se torna as bestas carcereiras de Impel Down, que o animal dominou o corpo depois que a pessoa despertou o poder, assim como o Chopper descontrolado também. Então, quando você chega nesse último estágio, não necessita mais você dominar esse poder. Você já chegou lá, você já chegou no máximo. O que eu acho que o Luffy está fazendo não é querendo dominar o Gear 5. Na verdade, o que ele quer é expandir o poder, é saber até onde ele vai com o Gear 5 ou o que ele pode fazer, se tem algum limite, quais são os limites dessa transformação.
mas o Luffy chegar no estágio desperto é o estágio máximo da sua Akuma no Mi. E ter controlado o seu corpo já significa que ele dominou aquela transformação. Então não necessariamente o Luffy precisa guardar a força, não utilizar o Gear 5 de cara, porque o Gear 5, que é o despertar de uma Zoan, ela dá todos os boosts de poder das bestas carcereiras de Impel Down para o seu usuário. Então é melhor você já ir pro Gear 5 quando for lutar com um inimigo forte, porque você já vai ganhar mais poder, mais durabilidade, mais resistência, mais regeneração. Entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo a transformação do Luffy. Então, quando ele vê um inimigo muito forte na sua frente, ele vai lutar no Gear 5 se ele quiser. Primeiro, para saber até onde o Gear 5 vai, os seus limites. E segundo, porque o Gear 5 dá mais poder para ele. Entendeu? Não é uma questão de que ele tem que guardar energia. Estar no Gear 5 é estar ganhando energia. Não sei se eu passei bem a resposta para sua pergunta. Elder perguntou: Feliz Natal. Você acredita que o Barba Negra vai ter uma morte épica assim como o Real teve? Ou o Oda vai fazer um clichêzão dele contra o Luffy no final? E se falecer, você acredita que seria o Kobe, seu executor ou In disfarçado? Um Feliz Natal atrasado e um Feliz Ano Novo pra você. E a gente sabe que o Barba Negra ele vai ser o inimigo final do Luffy em relação à corrida pelo One Piece. E eu acredito que ele até vai fazer aquilo que ele tentou fazer quando os Mugiwaras foram pra Ilha do Céu. Ele tentou seguir os Mugiwaras no Upstream, só que não conseguiu. E aí, quando os Mugiwaras tiverem todos os Road Poneglyphs reunidos e forem para a última ilha, ele vai seguir os Mugiwaras, vai estar no seu encalço e dessa vez ele vai conseguir chegar até a última ilha. E lá pode ser que eles tenham a batalha final, para só depois o Luffy se tornar o Rei dos Piratas. É uma fanfic minha que eu acredito que eu queria muito que acontecesse. Mas a gente sabe que ele vai ser o inimigo final do Luffy. E a gente também sabe que o Luffy não mata os seus inimigos. O Kaido ainda tá uma incógnita. Se ele realmente tiver morrido, indiretamente foi o Luffy que matou. Porque deu o socão que meio que acabou com toda a sua resistência, deu aquele cheque final e ele caiu na lava. Se ele tiver morrido pelaquela lava, aquele magma do subsolo de Wano, indiretamente foi o Luffy que matou. Então, a partir desse ponto, o Luffy tem a possibilidade de matar seus inimigos, e aí, se tiver, com o Teach eu acho que não seria diferente. Até porque, se a gente for traçar um paralelo, que nem você falou aqui, que o Kobe poderia ser o executor, a gente viu que o Shebeck perdeu ou morreu na batalha contra Roger e Garp. E aí, o Roger eu já vejo conseguindo, matando o Shebeck, se ele tivesse a possibilidade. E se a gente pegar essa batalha e trazer e pensar com que o Oda vai trazer lá atualmente, seria Barba Negra contra Luffy e Kobe, por exemplo, um Kobe já evoluído no final da história. E aí o Kobe poderia ter esse papel de matar o Teach, ou então o próprio Luffy, se o Kaido tiver morrido e o Oda daqui pra frente colocar essa possibilidade que o Luffy possa matar o seu inimigo. Então eu acredito que uma junção deles dois poderia lutar contra o Teach no final, o Teach acabar sendo morto, ainda mais levando em consideração os últimos capítulos onde o Garp foi resgatar o Kobe e muito provavelmente existe uma grande possibilidade dele morrer para se sacrificar para o Kobe conseguir fugir e assim o Kobe ter uma evolução se espelhando na morte do Garp para depois se vingar. Existe a possibilidade do Teach realmente morrer de uma maneira épica nas mãos do próprio Luffy, como eu já falei, ou do Kobe por vingança. Paula Surman perguntou: o Bon Clay disfarçado de Gorosei conseguiria mandar nos Serafins? Abraço. Essa aqui é uma pergunta muito boa, porque a gente sabe que a maior chave, ou o maior controle sobre os Serafins está com os Goroseis. E o Bon Clay, conseguindo se transformar em outra pessoa, ele realmente tem todas as características daquela pessoa. Então, tendo tocado a cara de um dos Goroseis, por exemplo, no meio de uma batalha, quem sabe no futuro ele foge de Impel Down, e aí ele entra para os Mugiwaras, e aí ele tem a possibilidade, porque ele sempre guarda os rostos que ele se transformar num Gorosei, e aí tomar o controle dos Serafins, isso já seria absurdo para ajudar os Mugiwaras. Então eu acredito que existe essa possibilidade. Ainda contanto que o Vegapunk pode estar no navio dos Chapéus de Palhas, os Goroseis não vão estar em todas as batalhas, e abaixo dos Goroseis só está o Vegapunk. Se o Vegapunk estiver com os Mugiwaras, ele vai ter a vantagem em toda a batalha que os Serafins estiverem presentes, porque é ele que vai dominar.
a não ser que os Goroseis sempre estejam no lugar onde os Serafins estão, porque ordens por Dendemushi não vão funcionar. Então é bem interessante e eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. E o Bon Clay entrando para os Chapéus de Palhas, é claro. César perguntou: achei o Gear 5 ficou ridículo, decaiu a trama. O Gear 5 é uma transformação que veio para dividir a fandom. Acredito que se for em questão de gostar da transformação ou não, a fandom tá tipo 60, 65% gostam e o resto ali, 35, 40% não gostam. Porque acham muito caricato, muito cartunesco, acham na verdade até tosco também. Mas o Gear 5 foi algo, ou é algo, que o Oda poderia criar, ou ele já tinha dado indícios durante toda a obra de que ele iria fazer. Não que a gente iria imaginar que o Luffy iria despertar dessa forma e ter todos esses poderes, mas a maioria dos poderes que o Luffy usa atualmente são coisas que a gente já viu durante a obra. Quando ele corre ali como se estivesse correndo no ar e faz um caminho de chamas, ali o Luffy já tinha utilizado uma coisa parecida em Punk Hazard, onde ele gira as pernas, só que na horizontal, e aí ele sai voando, sai chutando seus inimigos, alguma coisa assim. O Luffy já tinha utilizado isso. O Luffy sai nos últimos capítulos, na verdade, ele saiu do chão com um cabeção. Aquele cabeção é o cabeção do Ivankov lá em Impel Down. Então a maioria dos golpes, transformações e poderes que o Luffy utiliza, a gente já viu durante a obra em algum momento. E tem um ponto interessante no Gear 5, porque com a possibilidade de dar propriedades elásticas para o ambiente, para as pessoas e para os elementos, se tu for reparar, agora que o Luffy ataca os seus inimigos, o impacto do seu ataque é muito maior, porque atravessa, transforma aquela parte em que ele tocou em borracha e dá um dano absurdo que dá mais impacto. É como se o Luffy realmente estivesse espancando seu inimigo a partir daquele ponto. Com o Kaido, ele deu um socão que atravessou a cara do Kaido e o soco foi lá pra trás. Com o Rob Lute, foi na barriga, ele deu um socão que atravessou e transformou ali parte da... E esses ataques, eles dão mais impacto, dão uma sensação de que o cara sentiu, porque agora o Luffy tá muito forte. Então, eu lembro que as pessoas reclamaram quando veio o Gear Force e depois se acostumaram. Com o Gear 5 eu vejo que é basicamente a mesma coisa. O Oda tá brincando com essa transformação agora que o Luffy despertou. O próprio Luffy tá querendo saber os limites dessa transformação. E aí, sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente já vai se acostumar melhor e todo mundo vai amar o Gear 5, porque essa é uma transformação maravilhosa. Pra quem já ainda não gosta. Pra quem já gosta, tá maravilhoso, assim como eu. Tô achando maravilhoso. O Luffy utilizando diversas coisas, ficando gigante, pegando raio, emborrachando as pessoas, elemento o chão, pulando como se fosse a cama elástica. Maravilhoso, maravilhoso. O Guinha perguntou: você acha que tem chance do Sanji ficar nivelado ao Zoro no final da obra? Por um exemplo, se ele fosse nível Yonkou, o Sanji também seria? Uma coisa que a maioria dos fãs de One Piece não aceitam, e principalmente os fãs do Zoro, é que Zoro e Sanji eles sempre foram nivelados e sempre vão ser até o final da obra. Como a Robin já disse, eles são as asas do futuro rei dos piratas. Então eles são os comandantes ou sempre vão ser, mesmo que em momentos pontuais não sejam, mas no final eles sempre vão ser os comandantes mais fortes do Luffy. E por mais que o Zoro seja mais B10, lute sempre com o segundo mais forte de cada bando, ele tem umas evoluções que o Sanji ainda não mostrou, ou diferentes da do Zoro, o Sanji sempre está nivelado com o Zoro. Se a gente for pegar uma batalha entre eles, a chance do Sanji vencer ali 5 de 10 batalhas e empatar com o Zoro é muito grande. Ou ele perder por uma, ou até ganhar por uma batalha, fica 6 contra 4. Então, até o final da obra, não importa a evolução de poder do Zoro, o Sanji sempre vai estar nivelado com ele. E sempre que eles forem batalhar, eles vão empatar, com chances de um ou outro vencer em um determinado momento. Isso é o que o Oda coloca e estipula para a obra e vai ser até no final. Se a gente pegar e traçar um paralelo com o Roger e os seus comandantes, por exemplo, com o Ray tinha um nível de poder ali que sempre seguia ou tentava seguir o nível de poder do Roger. O Zoro com o Luffy é da mesma forma.
O Luffy evolui, o Zoro tenta a seguir essa evolução. E o Sanji, como terceiro comandante ou terceiro mais forte dentro do bando, ele tende a seguir essa evolução também. Então sempre que eles lutarem, eles sempre vão estar equiparados. E se o Zoro um dia chegar no nível Yonkou, por exemplo, o Sanji vai estar no nível Yonkou ou próximo disso. Eles sempre vão estar nivelados. Marcos Vinícius perguntou: salve, mano, acha possível a morte de algum personagem importante até o final da obra? Já sabemos que vai ter uma grande batalha nos próximos capítulos de One Piece, de uma pessoa versus outra pessoa. Queria que Shanks ou Sabo morressem, você acha que pode acontecer? Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o Sabo já é um clichê. Ele já morreu quando era criança, já morreu ali quando foi invadir Maríjois, porque saiu a notícia e todo mundo achava que ele tinha morrido. Morreu nessa última vez que ele apareceu na ilha, em que a ilha foi totalmente destruída. Então, eu acho que se o Sabo aparecer mais uma vez, ele não morre mais. Se ele não morreu agora, não morre mais, não tem pra onde correr. Agora, o outro que você falou é o Shanks. Acredito que exista uma grande possibilidade do Shanks morrer, porque a partir desse ponto pra frente, o Oda vai trabalhar com o verdadeiro nível de poder Yonkou, onde um Yonkou de verdade vai lutar com tudo que ele tem, com 100% que ele tem. Porque os Mugiwaras agora, eles podem lutar contra o bando de um outro Yonkou, ou eles têm que evoluir para aguentar o 100% do bando de um outro Yonkou, diferente do que aconteceu agora em Wano, onde nós temos o bando das feras formado por Zoans ancestrais e Zoans míticas, onde essa rapaziada eles não despertaram seus poderes. E eles não despertaram não porque eles não sabiam. O Kaido, por exemplo, a criatura mais forte do mundo de One Piece, não saberia o despertar se ele explicou como é que funciona depois que o Luffy despertou, mas ele não utilizou porque a aliança não aguentaria. Kaido, Big Mom, os seus comandantes, se todos esses voltassem despertos depois do golpe final da galera da aliança, todo mundo seria dizimado, não teria o que fazer, eles não aguentariam. Mas a partir desse ponto pra frente, Shanks vai lutar com 100% quando for pra batalha, Teach vai lutar com 100% quando for pra batalha. Esses dois, existe uma grande possibilidade de que eles morram até o final da história. O Dragon, eu vejo ele encerrando a sua jornada em relação a acabar com o governo mundial como ele é agora, morrendo também. Então já vão 3 personagens que até o final da obra podem morrer. O Garp, agora no último capítulo, foi atrás ou vai atrás do Kobe. Existe uma grande possibilidade que ele se sacrifique para que o Kobe possa fugir, e aí o Kobe se espelhe nele, para que ele possa evoluir de uma forma absurda, até chegar próximo do Luffy, ainda no decorrer da história. Então já são 4 personagens, além de vários outros, o próprio Imu-sama. Acredito que a existência dele nesse mundo não traga ou não vai trazer a verdadeira liberdade para o mundo de One Piece, então esse cara tem que morrer. Só contando agora foram 5 personagens, que existe uma grande possibilidade que eles morram até o final da obra. Marcos Daniel perguntou: você acha que o Oda vai introduzir alguma Akuma no Mi de zona de deuses e criaturas mitológicas, folclóricas em One Piece? Imagina uma Akuma no Mi do folclore brasileiro. Antes eu não acreditava nisso, porque o Oda sempre fazia as zonas míticas como criaturas mitológicas orientais. Nunca ele fazia com criaturas ocidentais. E aí tu pode pegar todas as zonas míticas dentro do mundo de One Piece, excluindo o Nika, que até esse momento a gente considera como uma criação, como uma criatura mítica dentro da própria obra de One Piece. E não que o Oda trouxe do mundo real para o mundo de One Piece, mas o Nika é algo mais criado para dentro da história. Mas agora, nos últimos capítulos, ele revelou a fruta mítica do Pégaso, e essa é uma criatura mítica ocidental. E o Oda já tinha feito referência a um Pégaso com o Pierre lá em Skypiea, onde era uma águia, uma águia de alguma forma, que comeu a Akuma no Mi do cavalo, e aí ela se transformava meio que em um Pégaso, quando estava na sua forma híbrida. Só que atualmente o Oda revelou que tem a fruta do Pégaso, realmente a mítica. Então ele abriu margem para trazer outras criaturas, até que ele já tinha feito referência dentro da obra, como aquela quimera lá de Thriller Bark,
que tem 3 cabeças. Pode ser que futuramente até apareça uma Zoan mítica com aquele animal, já que o Oda já tinha feito do Pégaso, feito referência ao Pégaso e depois trouxe uma Akuma no Mi. E também gostaria muito que ele fizesse referência a algum animal do nosso folclore, ou sei lá, do folclore de cada um dos países, da mitologia, na verdade, de cada um dos países. Ficaria interessante, ou ficaria bem legal e ele poderia trazer para a obra. Eu gostaria muito. Apenas Henrique perguntou: você também acha que a fanbase de One Piece subestima muito a Marinha? Tipo, dizer que o Luffy atual sola o Akainu? Não é que a fanbase meio que subestima a Marinha, ou principalmente os almirantes. É que, em comparação aos piratas ou aos Yonkous, por exemplo, os almirantes não estão no mesmo nível. E a galera que é fã da Marinha não acredita nisso. Acredita que os Yonkous estão nivelados com os almirantes e eles estão no mesmo patamar. Só que isso não é verdade. Não tem como um almirante estar no mesmo nível que um Yonkou em questão de poderes, em questão de habilidades. E eu não estou dizendo que ele não possa vencer num X1. Não é isso. Em um X1, como eu já falei em vários outros vídeos, tudo pode acontecer. Um Yonkou contra um almirante no X1, o almirante pode ganhar? Pode. Mas a maior probabilidade é para o Yonkou vencer, se ele não tiver com nenhum tipo de problema, ou se ele já não tiver ido miado para aquela batalha. Então existe, ou então a gente tende a apostar mais nos Yonkous. Mas em questão, só em relação à Marinha, na verdade, os marinheiros eles não tiveram feitos absurdos, ou eles não são monstros absurdos com feitos como os dos Yonkous, por exemplo. Os únicos maiores feitos que a gente viu deles, por exemplo, foi o próprio Akainu lutando com Barba Branca já velho e doente. Isso aí não é um grande mérito, ele ter vencido o Barba Branca e ter morrido no final, até porque não foi nem o Akainu que finalizou o Barba Branca, foi o próprio Teach. Ou então o Aramaki recentemente indo para o Wano e tendo sido parado, não que ele seria derrotado, mas ele tendo sido impedido aí atrás dos Mugiwaras pelos Bainhas Vermelhas e pela Yamato também, sendo que a Yamato nem estava lutando porque o Momonosuke disse que não era para ela lutar. Inclusive ele poderia até ser solado, porque Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe já estavam ali na retaguarda só esperando. Então eles não têm feitos absurdos. O Kizaru, ele foi parado pelo Rei velho. Então eles não têm feitos tão absurdos quanto os Yonkous, mas eu acho que para aí. A galera respeita os almirantes, sabe que eles são fortes, só que quando comparado com os Yonkous, eles normalmente não estão no mesmo patamar. Não que eles não consigam vencer, eles têm chance de vencer num X1 porque tudo pode acontecer. Jotaro Careca perguntou: você acha que o Shanks é mais forte que o Barba Branca e o Kaido? Pra mim ele é o personagem mais superestimado de One Piece e que só tem hype. Concordo com o fato de que ele pode ser um dos personagens mais superestimados da obra, só que ele tem inúmeros feitos, ele tem uma bagagem muito grande que meio que banca essa superestima em relação ao Shanks. Primeiro que a gente poderia contar que em relação à história, ele vai ser ali um, entre aspas, inimigo posterior a quem? A Kaido, a Big Mom. Então isso já demonstra que ele tem que ser, ou ele tem que representar um perigo maior que os que vêm antes dele. Porque o Luffy ainda não lutou com o Shanks. E eles vão se encontrar ainda. Ele tem um segundo ponto que eu já mencionei nesse vídeo, que é o fato de que agora o Oda vai usar 100% do bundle da força de um Yonkou quando os Mugiwaras enfrentarem um outro Yonkou. Então o Shanks a gente pode considerar como garantido usando 100% do seu poder quando ele estiver em batalha, pelo menos nas batalhas que a gente vê. Ele já conseguiu impedir o Kaido de ir para Marineford. Como ele fez isso a gente ainda não sabe. Mas a força também é um ponto que ele pode ter utilizado para parar o Kaido. Além de que a gente pode considerar ele como o herdeiro do diabo, o herdeiro do Roger. E ele adquiriu todas as características do Roger, que no caso é o quê? É ter um bando sem usuários de Akuma no Mi, ele não é usuário de Akuma no Mi e só depende dos seus hakis. O próprio Kaido falou que nesse mundo não se necessita de Akuma no Mi para alcançar o topo. O Roger fez isso sem Akuma no Mi. E o Shanks está seguindo o mesmo exemplo do Roger. Então, a gente pode até considerar o Shanks um monstrinho, uma cópia monstrinha do Roger. Entendeu? Atualmente.
ou ele representa o que o Roger era, sei lá, quando ele estava há 50 anos atrás, ele representa agora. Então, o Shanks tem alguns pontos ali que fazem com que ele seja superestimado, mas que essa superestima seja válida. Porque quando ele for lutar, ele vai mostrar um verdadeiro poder de um Yonkou sem utilizar a Akuma no Mi. Então eu acredito que ele é superestimado, mas isso é válido. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo sua pergunta para o próximo Sogeking Responde. Deixa aqui embaixo lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram, que vai ser o primeiro Sogeking de 2023. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda ou não concorda, já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo. E vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!